tanque contém 4.000 litros de combustível, dos quais 24% são de álcool e 76% de gasolina. Um determinado volume de gasolina foi adicionado ao tanque, de modo que o combustível resultante ficou com 20% de álcool. Quantos litros de gasolina foram despejados no tanque para produzir essa alteração percentual? Vamos organizar os dados da questão. Um tanque contém 4.000 litros de combustível, dos quais 24% são de álcool e 76% de gasolina. Então, vou escrever assim: o tanque tem 4.000 litros de combustível, tá? Dos quais 24% é álcool e 76% é gasolina. Continuando. Um determinado volume de gasolina foi adicionado ao tanque, de modo que o combustível resultante ficou com 20% de álcool. Gasolina foi adicionada ao tanque, de modo que o combustível resultante ficou com 20% de álcool. Aí a pergunta, né? Quantos litros de gasolina foram despejados no tanque para produzir essa alteração percentual? Então, vou escrever aqui que foi adicionado. Foi adicionado gasolina, tá? E o tanque passou a ter X quantidade de combustível. Então, a quantidade de combustível dele mudou. A porcentagem de álcool passou a ser 20%. E a quantidade de gasolina é o que ele quer saber. Tá? Então, vou colocar assim, quantidade de gasolina. É a pergunta da questão. Então, a pergunta do problema é quantos litros de gasolina foram despejados no tanque para produzir essa alteração percentual. Então, o que ele quer saber é a quantidade de gasolina. Vou fazer assim, vou colocar um tanque aqui e outro tanque aqui. Escrever assim, antes, depois. Antes, esse tanque tinha 4.000 litros de combustível. Assim, combustível. 24% era álcool e 76% era de gasolina, tá? Aí ele passou a ter uma quantidade X de combustível, a quantidade de álcool passou a ser 20% e a quantidade de gasolina é o que a gente quer saber, que também alterou. Então, o que muda é a quantidade de combustível e a quantidade de gasolina. A quantidade de álcool continua a mesma, que ele fala no problema que foi adicionado ao tanque, gasolina. A porcentagem de álcool foi alterada. Então, a proporção de álcool foi alterada, mas a quantidade de álcool não foi alterada. Então, aqui, eu tenho esse tanque e a soma das porcentagens da quantidade desse tanque é 100%, tá? Então, aqui é 100%, né? 24 mais 76 é 100%. Esse tanque, depois, a quantidade percentual dele tem que dar 100%. Continua sendo 100%. Então, se aqui é 100% e aqui ele também tem que dar 100%, porque é a quantidade total no tanque, tá? A quantidade total no tanque tem que ser 100% aqui e 100% aqui. Se aqui é 100% e eu tenho 20% de álcool, então, se a quantidade de álcool passou a ser de 20% adicionando gasolina, porque o que mudou foi a proporção de álcool dentro do tanque e não a quantidade dele, lembrando disso, o que muda é a proporção e não a quantidade. Então, a gasolina, ela passa a ter 80%, né? Porque 100 menos 20 foi colocado gasolina, então aumentou a proporção de gasolina dentro desse tanque. Então, a quantidade de gasolina é 80%. Tá? Depois de adicionar gasolina nesse tanque, a proporção passou a ser 20% de álcool e 80% de gasolina. Então, esse tanque, vou escrever aqui assim, que é o tanque depois, né? O tanque depois que foi adicionado a gasolina, o que foi alterado nele foi o combustível, que aumentou a quantidade de combustível nesse tanque, tá? A quantidade de gasolina também aumentou, mas a quantidade de álcool continuou a mesma. Se a quantidade de álcool continuou a mesma, para a gente descobrir quanto de gasolina foi adicionado, vamos descobrir quanto de álcool tem nesse tanque. Vou escrever assim, quanto de álcool tem no tanque. Então, antes de adicionar a gasolina, tinha 4.000 litros de combustível, que é 100% a quantidade total que tem no tanque, que é o que foi falado aqui, né? 4.000 litros de combustível, dos quais 24% são álcool. Então, X é a quantidade que a gente quer saber e a porcentagem é 24%. Vou multiplicar em cruz, então vai ficar 100 vezes X, que é igual a 24 vezes 4.000.
isolando x, vai ficar x é igual a 24 vezes 4.000 dividido por 100. Vou cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Sobrou x é igual a 24 vezes 40. X é igual a 24 vezes 40. Esse aqui do lado, então vai ficar 0. 4 vezes 4, 16, vai subir 1. 2 vezes 4, 8, com que subiu 9. Então, 960 litros tem de álcool nesse tanque, né? Vou colocar aqui, 960 litros de álcool. Pronto, aqui a gente descobriu quantos litros de álcool tem no tanque. A quantidade de álcool não altera. O que altera é a proporção de álcool nesse tanque. A quantidade em si do líquido não alterou, certo? Aumentou o combustível, aumentou a gasolina. A quantidade de álcool, depois que adicionou a gasolina, continuou a mesma. Então, vou escrever aqui assim, antes e depois. Antes tinha 960 litros de álcool. Depois a gente viu que continua a mesma quantidade, então continua tendo 960 litros de álcool, certo? O que muda é a proporção dele no tanque em relação ao total de combustível. Então, antes era 24%, né? Tinha menos gasolina no tanque. Depois foi adicionado gasolina no tanque. Então, a proporção de álcool passou a ser de 20% do total. Se 20% corresponde a 960 litros, então 80%, que é o tanto de gasolina que passou a ter depois que foi adicionado, 80%. Então, 80%... Então, eu quero saber quanto que equivale a 80% do total de combustível. Então, 80% é X, que é 20% mais 80% vai dar 100%. Então, 20% equivale a 960 litros, 80% equivale a quanto? Equivale a X. Vou multiplicar em cruz, então vai ficar 20x é igual a 80 vezes 960. Isolando x, vai ficar x é igual a 80 vezes 960. O 20 ele está multiplicando x, então ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 20. Vou simplificar o 20 e o 80. Vou dividir por 20 embaixo, 20 dividido por 20 vai dar 1, e vou dividir por 20 aqui em cima. 80 dividido por 20 vai dar 4, tá? Então, dividir tanto em cima quanto embaixo por 20. Aí, sobrou x é igual a 4 vezes 960. X é igual, vou fazer aqui, ó, 960 vezes 4. 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 6, 24, vai subir 2. 4 vezes 9, 36. Com 2 que subiu, 38. Então, 3.840... Opa, errei aqui. Então, vou colocar aqui que é igual. 3.840 litros de gasolina. Então, essa é a quantidade de gasolina no tanque que passou a ter, né? Então, vou escrever aqui só para a gente visualizar mais uma vez. Antes e depois. Então, antes, no tanque, tinha 960 litros de álcool. Depois tinha 960 litros de álcool. A quantidade de álcool não alterou. A quantidade de gasolina antes tinha 3.040. 3.040 litros de gasolina. Por quê? Porque se eu pegar 3.040 mais 960, vai dar 4.000 litros de combustível, que é o que ele fala que tinha antes. Depois foi adicionado gasolina. Aí a gente fez a regra de 3 e descobriu que a quantidade de gasolina nesse tanque passou a ser de 3.840 litros de gasolina, que foi a conta que a gente fez aqui, né? Passou a ter 3.840 litros de gasolina. Se tinha 3.840 litros de gasolina, se somar 3.840 mais 960, a quantidade de combustível passa a ser de 4.800 litros de combustível. Então, voltando lá para a pergunta da questão, quantos litros de gasolina foram despejados no tanque para produzir essa alteração percentual? Então, é só a gente pegar 3.840, que é o depois, menos 3.040, que é igual a 3.840 menos 3.040 é 800 litros de gasolina. Ou a gente podia fazer 4.800 menos 4.000, porque
A única alteração que teve no tanque foi a quantidade de gasolina, né? Então, é 4.800 menos 4.000 vai dar 800 litros de gasolina. Então, a resposta que foi adicionada no tanque é 800 litros de gasolina. Olhando as alternativas, gabarito da questão é a letra A. A é a resposta correta. Bom, então é isso. Espero que tenha ficado claro dessa vez, porque eu tô regravando esse vídeo, porque eu acho que a parte da porcentagem não ficou bem claro, né? Eu vi que tinha umas pessoas com dúvida, então espero que dessa vez a explicação tenha ficado melhor. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e tchau. Até a próxima.